Thaís Bilenque, o Congresso ameaçou fazer uma pauta bomba essa semana, o governo interveio e, num assunto específico, fez um acordo que me pareceu, no mínimo, polêmico. Explica pra gente o que raios aconteceu. Olha só, Toledo, o governo Lula tomou posse em janeiro de 2023. Em julho de 2023, foram 6 meses de debate que resultaram num decreto para frear o liberou geral das armas da era Bolsonaro. E nesse debate todo, se ouviu a bancada da bala, o Marcos Polon, o Eduardo Bolsonaro, se ouviu o Exército, a Polícia Federal, a sociedade civil, fizeram inúmeras audiências com todos os atores envolvidos, etc. Era uma pauta do Dino, que o Lula encampou inclusive na campanha. Flávio Dino, então, ministro da Flávio Justiça. Dino, então, ministro da Justiça, que resultou num decreto que restringiu a quantidade de armas e munição por pessoa, impôs vários critérios para tornar mais rigorosa a compra e a autorização das armas, e assim foi. Então, nós estamos preocupados com essa situação dos clubes de tiro que não cumprem a lei. Então, a diretriz do presidente vai ser cumprida com o novo decreto que ele editou. Tem muita gente reclamando, eu lamento. Isso aconteceu em julho do ano passado, foi muito comemorado, inclusive. Aí, em fevereiro, o Flávio Dino vai para o Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski, que tinha se aposentado do STF, toma posse como ministro da Justiça. Foi um rock, né? Teve aquela dança das cadeiras, e aí, em março, o Lewandowski vai na Polícia Federal renovar o registro da arma dele. E em maio, a Câmara aprovou, sem nenhuma dificuldade, um PDL, que é Projeto de Decreto Legislativo, que susta trechos do decreto do Dino. O PDL faz isso, ele pega um decreto que é uma medida do Executivo, que é colocada sem passar pelo Congresso Nacional, e susta trechos, veta trechos, diz esses aqui deixam de valer. Entendi, é uma espécie de censor do Executivo. Tipo isso. Esse PDL que passou na Câmara em maio, tinha trechos, por exemplo, que acabava com a habitualidade. O que era isso? O decreto do Dino tinha feito uma classificação dos atiradores, os CACs, estamos falando deles, que são os caçadores, colecionadores e atiradores desportivos. O decreto fazia uma classificação de níveis, de 1 a 3. E aí cada nível tinha direito a poder adquirir e portar armas de diferentes níveis, né, de diferentes calibres e tamanho, e graus de restrição e munições compatíveis também. E para comprovar que era do nível 1, do 2 ou do 3, você tinha que mostrar habitualidade nos treinos, nas competições, enfim, você tinha que demonstrar as caçadas, as capacidades para uso de determinado calibre. Tinha um monte de regra para fazer com que aquilo lá fosse para se levar a sério e que mostrasse que a responsabilidade daquele CAC em estar naquele nível era compatível mesmo que ele estava fazendo por merecer. Era um bom assim. decreto. Então. Foi comemorado na sociedade civil por estabelecer critérios que tentavam reorganizar isso daquele salve-se quem puder do governo Bolsonaro. Que tinha transformado o bang bang em bunga bunga, para usar uma linguagem popular na Itália. Esse PDL da Câmara acaba com essa questão da habitualidade, tira, não tem mais que comprovar, tem que comprovar muito menos coisa, começa a facilitar a vida dos CACs de novo. Voltou o bunga bunga. E ainda eliminava as vedações à prática do tiro desportivo por menores de 14 anos. Entre outras várias sustações, entre outros vários trechos que eles derrubavam do decreto original do Flávio Dino. Isso chegou no Senado 15 dias atrás, ou um pouco mais talvez, em 2 semanas. Passa na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, por onde os projetos começam a tramitar, chega no plenário e é aprovada a urgência, o que faz com que esse projeto não tenha que passar por nenhuma outra comissão, vai direto a ser votado no plenário. Aí apitou o sinal de alerta do governo, porque a votação deste projeto estava marcada para essa terça-feira agora dessa semana e ia ser aprovado. E ia acabar com todos os avanços que o governo Lula tinha feito nessa área. Ia retirar várias das previsões todos, colocadas, boa parte do que estava colocado no decreto do ano passado. Aí o governo falou, bom, então peraí, vamos fechar um acordo aqui, porque se for a voto a gente vai sair com uma derrota acachapante, vamos fazer um acordo, a gente vai apresentar um novo decreto e vai ceder em vários pontos. Qual que é o principal ponto que o governo já sinalizou que vai ceder? É aquele que diz respeito à proximidade dos clubes de tiros das escolas. O decreto do ano passado dizia que os clubes de tiro não podem ficar a menos de 1 quilômetro de uma escola. E aí, a bancada da bala inteira estava
só esperando a oportunidade de derrubar isso, dizendo que é inviável. O senador Flávio Bolsonaro disse, inclusive, que tem mais de 3 mil clubes de tiro no Brasil e 94% deles estão a menos de 1 quilômetro das escolas. O argumento era, vocês querem estipular essa regra, estipula para daqui para frente. Os novos clubes de tiro não podem abrir a 1 quilômetro de uma escola. Porque Os senão que ia já ter que estão fechar colocados, quase todos os clubes. todos, você vai inviabilizar os clubes de tiro todos. E nisso, o governo Lula já cedeu. Só vai valer para daqui para frente no novo decreto. Quem anunciou esse acordo foi o senador Jacques Wagner, que disse ter tratado diretamente com o presidente Lula Ele é o naquela líder do mesma governo, terça. né? Ele é o líder do governo no Senado, tratou com o Lula e voltou com esse acordo. E assim, o projeto foi tirado de pauta. O ministro Lewandowski, durante todos esses meses em que está à frente da pasta da Justiça, não se envolveu diretamente nessa pauta. E quando se envolveu, o que ele fez foi receber vários parlamentares da bancada da bala, do Alberto Fraga, o Marcos Polon, o Eduardo Bolsonaro, Caroline Detoni, vários. Quando ele não estava renovando o porte de arma dele, ele estava recebendo a bancada da bala. Ele, inclusive, ele deu alguns canos em alguns institutos da sociedade civil, não recebeu. Marcou e não foi? Eles tinham ido a Brasília, chegou na hora H, ele não recebeu, depois tiveram que voltar e aí sim ele recebeu, enfim. Também é do jogo dos ministros, acontece. E achava-se que ele estava fazendo essa escuta ampliada como uma estratégia de negociação mesmo, para conseguir colocar um meio termo em que o governo tivesse seus interesses preservados minimamente. Mas quando o projeto em si avançou na Câmara, chegou no Senado e ia ser votado e aprovado, ele não compareceu durante todas essas deu cano também. Essas situações, ele não estava lá e também nem representantes autorizados por ele a negociar. Eu conversei com a Carolina Ricardo, que é diretora executiva do Sou da Paz, que foi quem me disse isso, que o governo estava totalmente fora de cena. Ou concordando, né? A omissão nesses casos tem justamente esse risco, né? Porque não atuar não vai tirar o poder da bancada da bala. A bancada da bala é organizadíssima no Congresso, todo mundo sabe disso, e eles vão fazer avançar as pautas, então não fazer nada é dar espaço para que se faça. E se o governo não queria entrar nesta pauta especificamente, uma bancada da bala fortalecida ajuda em outras pautas também que a bancada da bala encampa. Obviamente tem, né, uma articulação com, por exemplo, a bancada ruralista. Tem uma sobreposição muito grande entre as duas bancadas. Tem uma afinidade de direita até a era Marçal, pelo menos, identificada com o bolsonarismo, enfim. Então, nem que não fosse para não entrar na questão dos clubes de tiro, tinha que ter uma organização do governo para garantir a governabilidade mínima no Congresso Nacional. Que não aconteceu. E agora vai vir um projeto elaborado em menos de uma semana, da terça-feira em que esse acordo foi feito até segunda, que é o prazo que eles se deram para apresentar o novo decreto. Obviamente não vai ouvir a quantidade de pessoas que se ouviu no ano passado para fazer o primeiro decreto. E tem uma grande preocupação que está colocada pela Carolina Ricardo, pelas organizações que acompanham esse assunto também, que são o prazo que estava estabelecido pelo decreto anterior para que a fiscalização dos CACs passasse do Exército para a Polícia Federal era 1º de janeiro de 2025. Essa mudança foi colocada porque ficou provado que o Exército não estava conseguindo fazer a fiscalização, impedir. Essa mudança foi colocada porque ficou evidente para o governo Lula que a fiscalização do Exército estava falhando em impedir que essas armas e munições que foram colocadas numa quantidade inédita durante o governo Bolsonaro não acabassem indo para o crime organizado. Foram inúmeros casos disso. Quando não explodiram na casa do general, como aconteceu em Campinas. Então, o que o governo Lula desenhou era que a Polícia Federal ia passar a fazer a fiscalização dos CACs. E estabeleceu a data de janeiro de 2025 para isso. O Lewandowski não está se comprometendo com essa data. E nem com essa mudança. Ele é o chefe da Polícia Federal. Eu perguntei para a Casa Civil, já que é uma medida do governo e a Casa Civil estava envolvida nessa articulação toda, perguntei se a data estava mantida, se sim, se não, como, por quê, onde e tal. A Casa Civil disse para eu perguntar para o Ministério da Justiça. Eu perguntei para o Ministério da Justiça, que respondeu que era para perguntar para a Polícia Federal. E aí eu perguntei para a Polícia Federal e a Polícia Federal respondeu que está vendo. Então, se a Polícia Federal responder, a gente vai atualizar com a resposta da Polícia Federal, se a data está mantida ou não. E isso é importante, Toledo, porque o grande resultado, né, desse
petismo do governo Bolsonaro foi o fortalecimento das facções criminosas que estão aí botando fogo no interior de São Paulo, que tudo indica, para retaliar governos, etc. Quanto mais armados e munidos e Sim. municiados, mais Pior. difícil fica de conter. As eleições municipais têm esse tema da Do relação envolvimento, né? Em várias cidades das tem notícias. facções com os candidatos que estão liderando as pesquisas. E aí precisa ser bem literal, né? Você dá arma Sim, pro bandido. pro bandido. Agora, só para fazer uma ponte com outros assuntos da semana, que eu acho que são importantes, isso não é nada promissor, por exemplo, para qual vai ser o resultado da negociação entre governo e legislativo sobre a regulamentação das emendas parlamentares, né? Eles vão trabalhar esse final de semana, só vamos saber o resultado na semana que vem, mas se está tão desarticulado assim no Senado, nada indica que na Câmara seja muito melhor. E também tem a aprovação, a sabatina do indicado pelo Lula para a presidência do Banco Central, o Galípolo, né? Que precisa acontecer ainda esse ano para ele poder tomar posse, se for aprovado, no começo do ano que vem. O que você está achando? Essa indicação precipitada, antecipada, embora muito anunciada e aguardada, tem esse objetivo de amaciar o campo no Senado. Ele vai ter que passar de gabinete em gabinete e falar com a oposição, que vai usar ele para fazer pressão no governo com as pautas que não quiser. Então, a articulação vai ter que estar azeitada para ele passar sem grande susto. Porque, na verdade, são 82 sabatinas, né? Você tem que fazer uma conversa com cada senador individualmente, quando você chega no plenário já está decidido, né? Em geral, já chega com alguma coisa estabelecida. Thaís Bilenque, deu a hora? Vamos então para o intervalo e na volta é a hora e a vez de Tabata Amaral, a anti-Marçal. Até rimou.